capítulo 34. Vamos ler a partir do versículo 10 ao 12. Enquanto os irmãos acham, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez. Glória a Deus. Louvo a Deus também pela vida da minha pastora, pela confiança, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 ao 12. Quem achou, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Qual o tema desta noite? Assumindo a nossa posição no mundo. Glória a Deus, é forte. Que assim diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. 12 e último. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém, irmãos? Amém, irmão. Sente glorificando o nome de Jesus, com toda a disposição de glorificar e adorar o nome dele. Amém, igreja? Você tem todos os motivos de dar glória e aleluia. Mas André Valdo, lá na minha casa está uma luta travada. Mas você está vivo. Você está de pé. Aleluia. Isso é um dos motivos de nós estarmos felizes. Glória a Deus. Irmãos, eu vou contar algo de introdução que o que eu vou falar aqui não tome como contraditório. Amém? Que a Bíblia é a palavra de Deus, verdadeiramente é a palavra de Deus. Amém? Lá em Atos capítulo 7, versículo 14, diz Estevão que desceram para o Egito 75 almas. Amém? Atos capítulo 7, versículo 14, diz que os irmãos que desceram para o Egito, para morar no Egito, foram 75 almas. Já em Gênesis capítulo 46, a partir do versículo 20, diz que foram 70 almas. Amém? Mas André Valdo, será que está contraditória a Bíblia? Claro que não. Amém, irmãos? Só para dar início aqui, mas vamos lá, palavra poderosa. É o que nós lemos aqui, que fala acerca de um homem, de um patriarca, por nome de Moisés. Glória a Deus. E a minha pregação esta noite será baseada neste homem. Glória a Deus. Quanto milagre Deus fez através de Moisés. Aleluia. Quem foi Moisés, André Valdo? Antes de dizer quem foi Moisés, aleluia, vamos fazer um resumo da Bíblia. Vamos fazer um resumo da história deste homem, de onde ele veio e para quê? Qual foi o propósito de Moisés aqui neste mundo? Até porque todos nós temos um propósito. Você não veio aqui em vão, você não veio por acaso, você não está de pé por acaso. É porque o varão já entendeu, o porteiro. É porque Deus tem obra na sua vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Nós sabemos que em Gênesis capítulo, a partir do capítulo 11, só vai entender quem gosta de Bíblia. Nem que não gostar, se você não quiser dar glória, não dê, porque a glória é para mim, é para Jesus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, diz a Bíblia que um homem por nome de Terá vai gerar um homem por nome de Abrão. Glória a Deus. No ano de 2100 antes de Cristo, a Bíblia diz que o Senhor resolveu visitar um homem, ou melhor, visitar uma família. E nesta família tinha um homem, glória ao nome de Jesus Cristo, por nome de Abrão. O nome Abrão, aleluia, antes de Deus mudar o nome dele, significa pai de povos, aleluia. E a
a Bíblia diz que no livro de Gênesis capítulo 11, esse homem por nome de Terá, aleluia, habitava em uma terra por nome de Ur dos Caldeus, aleluia. Quando chega no capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus resolve visitar um homem por nome de Abrão, aleluia. Quando Deus aparece para ele, sendo que o seu pai era idólatra, aleluia, construía e fazia deuses para o Egito, aleluia. E a Bíblia diz que Deus aparece para Abrão naquela época e disse Deus em Gênesis capítulo 12: sai-te da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, aleluia. E a Bíblia diz que Abrão sai de rumo para a terra que Deus havia mostrado, ou melhor, que ia de mostrar para ele. E nós sabemos, irmãos, que quando chega no capítulo 15 adiante, Deus promete um filho a Abrão, porque a sua esposa era estéril, que tinha o nome de Sarai, aleluia. E amada igreja, quando Deus muda o nome de Sarai para Sara, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, o nome dele muda, aí significa pai de multidões, aleluia. Amada igreja, quando Deus muda o nome de Abraão, Deus promete um filho para Abraão, porque Abraão havia questionado para Deus. Eu queria que a igreja ficasse ligada no que eu vou ministrar esta noite, aleluia, só para ver se você está atento, aleluia. Então, irmãos, quando Deus promete um filho para Abraão, aleluia, porque Abraão tinha questionado para Deus: será que é o meu servo, o meu mordomo que vai herdar todas as minhas fazendas, todos os meus bens? Deus convida Abraão para sair um pouquinho do lado de fora. Quando Deus olha para Abraão e diz: olha para o céu, aleluia. Abraão olha para o céu e Deus olha para ele e diz: tu pode contar as estrelas que estão no céu, aleluia, essa vai ser a tua descendência, aleluia. Eu estou pregando para a descendência de Abraão. Oh, tá atentos, varões. Então, quando Deus diz que o tanto de estrela do céu é impossível de um homem contar, aleluia, a ciência diz que é mais de 200 bilhões de estrelas só no universo, aleluia. Ela chega aproximadamente neste número, 200 bilhões, aleluia. Aí Deus olha para ele e diz: olha para o céu, e tu podes contar? Não, não posso. Então vai ser assim os teus filhos, aleluia. Aí quando a Bíblia diz que Deus resolve prometer para Sara, no livro de Gênesis capítulo 18, aí diante o capítulo 19 também, quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, aleluia, Deus disse que Sara ia gerar um filho, aleluia, era o filho da promessa. E quando se cumpre a promessa de Deus, eu vou adiantar porque o tempo é contra mim, quando o tempo de Deus se cumpre na vida de Abraão e na vida de Sara, a Bíblia diz que eles dois vão gerar um filho por nome de Isaac, aleluia. E a Bíblia diz, amada igreja, aleluia, eu não estou falando aqui do primeiro primogênito que é Ismael, aleluia, glória a Deus, eu estou falando do filho da promessa, Isaac, aleluia. Obrigado, varão, por ter me lembrado. Então, igreja, quando os dois geram um filho por nome de Isaac, a Bíblia diz que as promessas de Deus vão se cumprir também na vida de Isaac, porque Sara vai morrer, aleluia, glória a Deus. Abraão também vai morrer, aleluia. Deus abençoou muito Isaac. A Bíblia diz que Isaac tinha uma esposa por nome de Rebeca. A sua esposa também tinha quase a mesma maldição que a mãe de Isaac tinha, que era estéril. E a Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 25 que Isaac vai, aleluia, perseverar em oração para que sua esposa gerasse filho. E a Bíblia diz que Deus aparece para Isaac, aleluia, e resolveu atender a sua oração, e Rebeca vai gerar filho, aleluia. A Bíblia diz, oh glória ao nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Isaac vai ter dois filhos, por nome de Jacó e por nome de Esaú, aleluia. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então Isaac vai ter dois filhos. A Bíblia diz que quando Isaac teve esses dois filhos, Isaac não tinha 20 anos, não era jovem, aleluia, não era adolescente. A Bíblia diz que Isaac tinha 60 anos quando gerou Jacó e Esaú. E nós sabemos, amada igreja, que ao passar do tempo, aleluia, a Bíblia
diz que esse Jacó, irmão de Esaú, aleluia, Deus vai prometer que a sua promessa era semelhante ao pó da terra. A promessa era grande, aleluia. Chega no livro de Gênesis, capítulo 32 e diante, Deus resolve aparecer para Jacó, aleluia. E quando o Senhor desce, aleluia, lá no Val de Jaboque, glória a Deus, a Bíblia diz que o anjo pergunta para o Jacó: qual é o teu nome? Aleluia. E Jacó, se entender, diz: aleluia, me dá minha bênção, senão eu não vou deixar você subir. Aleluia. O anjo pergunta: qual é o teu nome? Aleluia. E ele insiste: me dá minha bênção, senão eu não vou deixar você subir. Aleluia. E o anjo resolve novamente perguntar: qual é o teu nome? Aleluia. O anjo vai quebrar o nervo ciático da coxa de Jacó. Aleluia. E ele diz assim: meu nome é Jacó. Aleluia. Não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. Aleluia. E a partir do momento Jacó tem por nome de Israel. Aleluia. E eu esqueci de falar que este homem, por nome de Israel, gerou 12 filhos, 13 com uma mulher. Aleluia. 12 filhos, que é considerados a 12 tribos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E quando chega no livro de Gênesis, capítulo 37, aleluia, a Bíblia diz que Jacó tem um filho, aleluia, que era carinhoso. Ele amava aquele filho, aleluia, que teve um filho com a sua esposa que ele mais amava, que tinha o nome de Raquel, aleluia. E os dois filhos que ele teve com Raquel foi Benjamim, aleluia, e José. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jacó tinha um carinho por José, aleluia, que naquela época os seus irmãos, aleluia, tinham inveja porque Jacó cuidava de José e amava mais José, aleluia. José tinha 17 anos quando seus irmãos invejaram e resolveram vender para o Egito. Agora está chegando onde eu quero chegar. E quando eles resolvem vender José para o Egito, aleluia, eu não vou entrar aqui porque eu creio que tem pregador que vai pregar mensagem de José, aleluia. E quando chega lá, irmão, daquele processo que José é vendido no Egito, Deus cumpre um sonho, aleluia. Ele se torna governador. A Bíblia diz que os seus irmãos voltam, aleluia, para contar a história para Jacó: olha, o teu filho morreu, aleluia, uma besta fera espedaçou. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que estava no processo da promessa de Deus, igreja, aleluia. Olhe para mim aqui, continue sonhando, continue projetando, porque o homem quer atrapalhar, aleluia, mas sonho de Deus o diabo não pode atrapalhar, aleluia. Mas André Valdo, eu já falei, eu já revelei, segura aqui, mas André Valdo, eu já falei, e agora não vai se cumprir porque eu falei, aleluia. Eu venho aqui cheio da graça para te dizer: vai acontecer. Aleluia, vai acontecer, querendo o diabo não, aleluia. E quando, igreja, Jacó soube da notícia, aleluia, que o seu filho morreu, ele vai se lamentar por 30 dias, aleluia. A notícia para Jacó foi o quê? Que José estava morto, aleluia, sabendo que José estava sendo governador do Egito. A igreja, quando lá em Canaã, aleluia, está tendo uma grande fome, está tendo uma grande fome, aonde tinha comida na terra do Egito, e que estava sendo administrador do Egito era José, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, igreja. E José estava agora no cargo de governador, aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo, estou sentindo algo diferente aqui, viu? Aleluia. Aí Jacó resolve o quê? Diz para os seus 11 filhos, diz assim: olha, vai na terra do Egito, porque só lá tem trigo, aleluia, vai buscar comida para comer. Quando chega lá, aleluia, a Bíblia diz que o José vai usar de astúcia com seus irmãos, porque eles não reconheceram
comida para Jacó, aleluia, José arma uma cilada, aleluia, coloca o seu corpo dentro do saco de seu irmão, que era Benjamim, aleluia, Jacó, e José disse assim, olha, aleluia, se o meu corpo estiver, aleluia, no saco de um de vós, aleluia, o menor será o meu servo, aleluia, e ele disseram assim, meu Senhor, se isto acontecer, o menor será o teu servo. Então José despediu ele dizendo, ide para o vosso pai. E quando chega no caminho, José manda os seus servos e perseguiu os seus irmãos, aleluia, quando eles para os irmãos de José, aleluia, para revistar cada um, a sorte caiu em quem? Em Benjamim. Agora Benjamim é levado de novo para o Egito. Os irmãos estão agora atribulados, aleluia, porque vai voltar com a notícia de que Benjamim agora está sendo escravo lá no Egito, aleluia. Jacó soube da notícia, só que Benjamim está lá quando os irmãos resolvem descer de novo para o Egito, igreja, aleluia. A Bíblia diz que José não se conteu, aleluia, não se conteu com aquela tristeza. Ele manda os seus servos sair da sua sala e começa a gritar, meu Deus, aleluia, enquanto ele revela que diz, eu sou José, pode vir, aleluia, resolve se revelar que era José, manda buscar o seu pai. Será que o meu pai está vivo ainda? Aleluia, vai buscar o meu pai. Quando busca Jacó, aleluia, Jacó vem alegre, dá beijo no seu filho. Eu vou acelerar aqui. Quando chega no Egito, aleluia, José apresenta Jacó para Faraó, Ramsés I. Quando apresenta ele para Faraó, a Bíblia diz que Faraó, aleluia, vai ter uma cidade por nome de Gozém, aleluia, e vai dar a Jacó e a seus filhos a melhor cidade que tinha no Egito. Igreja, quando Deus está no negócio, até o diabo resolve, oh glória. Rapaz, eu peguei um negócio agora que foi para mim mesmo. Aleluia! Quando Deus fala um negócio, entendeu? Acho que a pastora entendeu também. Quando Deus fala um negócio, o diabo até obedece. Oh glória! Ei, glória! Foi desse jeito. Então, irmãos, Jacó está lá no Egito, e a Bíblia diz que José morre, Jacó morre e Faraó morre, aleluia. E nesse tempo a Bíblia diz que é levantado outro Faraó que não conhecia José, aleluia. E quando chega, aleluia, no livro de Êxodo, capítulo 1, aleluia, e no capítulo 2, oh glória a Deus, só que no capítulo 1 diz assim, que o Faraó Ramsés II, aleluia, o que existiu na época de José foi Ramsés I, e na época, aleluia, que Moisés nasceu foi Ramsés II, aleluia, no ano de 1415 antes de Cristo, aleluia. Enquanto, irmão, está no livro de Êxodo capítulo 1, a Bíblia diz que aquele filho do diabo resolve olhar para os egípcios dizendo, aleluia, Israel é grande, está crescendo muito, vamos tentar parar Israel, aleluia, mas não tem como parar porque ele é de Deus, aleluia, não tem como parar porque é de Deus, aleluia. Amada igreja, quando Faraó pensa desta forma, vamos parar porque está crescendo demais, ele ordena parar as parteiras, aleluia, não vai ter parto de menino, aleluia, glória a Deus. Só que a Bíblia diz que as mulheres temiam ao Deus de Jacó, aleluia, os meninos nasceram rápido, aleluia. Faraó furioso porque desobedeceu o meu decreto, aleluia. Agora todos os meninos de 2 anos para baixo vai ser lançado agora onde? No Rio Nilo, aleluia. E nesta época, no livro de Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz que um varão da casa de Levi, aleluia, casou com a mulher também da casa de Levi, o nome tinha Rão, casou com Joquebede e gerou 3 filhos. O primeiro, a mais velha,
Miriam. O segundo, aleluia, glória a Deus, por nome de Arão. E o terceiro, por nome de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era formoso, aleluia, a filha de Faraó. Eu pensando assim, ela dizendo: vamos lá no Nilo, aleluia, vamos tomar um banho, porque a sujeira está demais, aleluia. Quando elas resolvem descer lá, aleluia, quem está lá dentro do cesto? Que menino formoso! A menina, que era irmã, ela gostou. Para não matar meu irmão, vou dizer: quer que eu chame uma hebreia para amamentar? Doida é, você me deu falar que eu vou pagar salário. Eu vou chamar minha mãe e chama Joquebede. Aleluia, Joquebede, além de ser mãe, para ter seu filho no braço, vai receber salário. Aleluia, amada igreja. E a Bíblia diz que Moisés, sendo grande, ele foi criado no Egito, aprendeu a lei do Egito, aprendeu a ciência do Egito. Aleluia. E a Bíblia diz que a filha de Faraó colocou este nome, Moisés. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés crescendo, aleluia, ele resolve visitar os seus irmãos, aleluia, lá no arraial dos Hebreus. Quando ele resolve ir lá, a Bíblia diz, igreja, que um egípcio estava ferindo um hebreu, aleluia. Moisés, com sangue de hebreu, aleluia, matou o egípcio, aleluia, enterrou na areia, aleluia. Primeiro pecado de Moisés, aleluia, assassino, cometeu homicídio, aleluia. Quando no dia seguinte, a Bíblia diz que ele viu dois dos seus irmãos, dois hebreus brigando, aleluia, ele vai tentar separar, e os hebreus abrem a boca e diz: quem te constituiu juiz sobre nós? Porque como tu mataste o egípcio, tu quer matar-me a mim também? E a Bíblia diz que Moisés, sabendo disso, vai fugir, aleluia. Eita, estou chegando onde eu quero chegar. Quando Moisés foge para o deserto de Midian, a Bíblia diz, a igreja, que ele passa 40 anos lá neste lugar. E quando chega em um certo lugar, em um certo rio, a Bíblia diz que o sacerdote deste lugar era o nome de Jetro, aleluia. A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos, 7 filhas, ou melhor, 7 filhas. Quando, igreja, está neste lugar, Moisés chega, os pastores de Midian querendo oprimir as filhas de Jetro, Moisés vai lá e resolve defender. As filhas voltam e o pai pergunta: voltaste cedo? O que aconteceu? Um homem egípcio nos ajudou. E cadê aquele homem? Por que você não trouxe para comer pão? Aleluia, foi buscar Moisés e trouxe Moisés. E a Bíblia diz que Jetro deu a sua filha, chamada Zípora, para casar com Moisés. E Moisés vai gerar um filho lá em Midian, por nome de Gerson. Aleluia. Igreja, Moisés tinha 2 filhos. Só que quando ele entrou lá em Midian, ele gerou um filho por nome de Gerson. Aleluia. Que significa: eu tive um filho na minha peregrinação. Aleluia. E a Bíblia diz que Moisés passa 40 anos, ele pastoreando, ele cuidando das ovelhas do seu sogro. Aleluia. Ele resolve passear um pouco atrás do monte Horebe. Aleluia. E quando ele está passeando no monte Horebe com seu cajado, guiando, aleluia, as ovelhas de Jetro, aleluia, ele sobe no monte Horebe. Oh glória. A Bíblia diz que Deus se resolve aparecer para o patriarca Moisés. Aleluia. A Bíblia diz, igreja, que no livro de Êxodo, capítulo 3, aleluia, a Bíblia diz que Deus desce uma sarça. Segura um pouco aí. Sarça no deserto. Porque Deus não resolveu se aparecer no pé de oliveira. Porque Deus não resolveu se aparecer no pé de uva. Oh glória. Logo sarça, árvore que não tem valor. Porque Deus resolveu se aparecer
na sarça, é porque Deus não é igual ao homem. O homem escolhe quem tem capacidade. Deus escolhe quem não tem capacidade para confundir quem tem capacidade. E esse é um dos motivos de nós estarmos aqui, porque nós somos sarça. Será que tem sarça aqui mesmo? Aleluia! E a Bíblia diz, igreja, que Deus aparece para Moisés dizendo: Moisés, aleluia. Moisés olha e diz: eu me virarei para ver esta grande visão. Aleluia. Moisés está com a sua sandália no pé, e quando Moisés resolve se aproximar daquela árvore, Moisés dá um passo, dá um segundo passo, e quando ele vai tentar completar o terceiro, a voz brada dentro da sarça, e aquele fogo se expande: não te achegues para cá, aleluia. É porque Deus, aleluia, porque o lugar que não do choria, porque o lugar que tu está pisando é terra santa, aleluia, igreja. É Deus resolve bradar de novo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tenha medo, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu sei que estão sofrendo e sendo oprimidos, aleluia. Agora tu vai, porque eu vou te dar poder, Moisés, aleluia. E Moisés começa agora a dar desculpa, aleluia, para não querer entregar o rolo, aleluia. Moisés disse: Deus, eu não sei falar, aleluia, eu sou analfabeto, aleluia, não consigo falar. Deus disse: quem fez a boca do homem, aleluia, quem fez a língua do homem, não foi eu, aleluia. Vai, porque eu vou te enviar, aleluia. Será que está entendendo aqui? Glória a Deus. Não adianta tu dizer: Deus, eu não vou mais pregar. Deus está dizendo: é quem te escolheu foi quem? Foi o homem? Não foi eu, aleluia. Está na hora, igreja, de nós assumirmos a nossa posição. Se Deus te chamou para pregar, continue pregando. Se Deus te chamou para cantar, continue cantando, aleluia. É porque a graça vem de cima. É só quem está entendendo. Abra a boca, Papa. Me ajude no fundo, por favor. Quando chega no capítulo 4, logo eu, e o que é que tu tem na mão? Uma vara, não presta para nada. Pronto, é com isso que eu vou usar você. A vara agora faz uma coisa: o quê? Joga ela no chão. Pronto, vira a serpente, e Moisés corre da vara, que se tornou serpente. Eita, eu tenho uma aplicação aqui forte, viu? Deus ia usar Moisés com aquela vara, sim ou não? Sim ou não? Aquela vara se torna em serpente. Moisés corre. Não corra do chamado que Deus chamou. Não corra. Não corra. Pega a vara de novo pela cauda e torna de novo encajado. Agora, se eles não crerem no primeiro, eles vão crer no derradeiro. Pronto. Faça o que Deus. Agora pega a mão e faça mais o que? Volta no meio. Tira agora, Moisés. Oh, glória. Estava ressequida. Oh, Andrevaldo, se tu não orasse, ia ficar com a mão ressequida. Quem entendeu o mistério aí? Oh, glória. Já entendeu, né? Eu obedeci. Glória a Deus. Tira. Pronto, agora fica como uma criança. Agora vai e cumpra a vontade do teu Deus. Moisés chega para o sogro. Ó sogro, Deus apareceu a mim lá no Monte Horebe, lá na sarça, e disse que é para eu visitar os meus irmãos. Vai, porque Deus é contigo. Pegou a esposa, pronto, e o filho. Só que deu um porém. Moisés, Deus apareceu para ele no caminho. Deus disse assim: tu vai dizer para Faraó: Israel é meu filho, o meu primo
Só que Moisés esqueceu do conserto que Abraão, Deus tinha estabelecido para ele. Qual foi o conserto? Todo menino, 8 dias de nascido, tinha que fazer o quê? Para fazer parte do povo de Deus, circuncidar. Só que o Gerson estava recebendo um pouco de dengo naquele dia, naquela época. Aí Moisés, rapaz, está muito novo, eu vou ter que arrancar mesmo a pele dele. Aleluia. E Deus resolveu matar Moisés. Só que Moisés, percebendo que Deus estava querendo matar ele, a esposa pega uma pedra com a ponta aguda e vai fazer a circuncisão na raça. E ela diz: me és um esposo sanguinário. Quando resolve, Deus aparece para Arão: tu vai encontrar com teu irmão Moisés lá no deserto, e tu vai se alegrar. Olha aí. Quando os dois se encontram, Moisés conta lá tudo que Deus tinha aparecido para ele, tudo isso. Chega lá diante de Faraó, e está o povo lá, igreja, trabalhando lá no barro, no tijolo. Aí ele chega lá e fala: ó, assim diz o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir. Aleluia. Aí Faraó, Ramsés, olha para Moisés e diz: quem é este para que eu ouça a voz? Quem é o Senhor? É tu vês atrapalhar Israel das suas cargas. Eles vão trabalhar assim, e melhor, eu vou aumentar agora o trabalho, porque eles recebiam palha para fazer os tijolos, agora é eles que vão procurar as palhas. Aleluia. Aí o povo olha para Moisés e diz: rapaz, tu veio trazer azar pra gente. Aleluia. Aí Moisés questiona para Deus, dizendo: oh glória a Deus, Deus, tu me trouxe para causar mal para este povo. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, agora tu verás o que eu farei com o poder da minha mão. É que eu vou tirar o povo de Israel com mão forte. E a Bíblia diz que Deus manda 10 pragas. Glória. Eu vou falar aqui uma por uma, porque no tempo 10 pragas. E a pior de todas foi a última. Êxodo capítulo 11. Em capítulo 12, Deus disse: esta noite, meia-noite, quem não tiver o sangue do cordeiro eu vou matar. Ô glória, eu estou pregando para a igreja que o sangue do cordeiro está dentro do quarto, está na sala, está na cozinha. Aleluia. Tem sangue na cozinha, tem sangue na sala, tem sangue no banheiro. Aqui dentro tem sangue, aqui tem sangue no meu quarto, tem sangue na cozinha. Aleluia. Satanás não entra lá, porque lá tem sangue do cordeiro. E Deus disse assim, ó, para Moisés: olha, tu vai estabelecer agora a Páscoa. O que, Senhor, é a Páscoa? Aleluia. Mata o cordeiro. Oh glória a Deus. Se a família for pequena, ou melhor, se o cordeiro for pequeno, junte 2 famílias para comer aquele cordeiro assado. Aleluia. E o sangue para botar no umbral da porta, porque hoje à meia-noite, Lapante o Codoroboroia, eu vou passar na terra do Egito, e todo primogênito que eu ver lá, eu vou matar. Aleluia. E a Bíblia diz que quando chega perto da meia-noite, o anjo da morte, aleluia, passa no arraial dos Hebreus. Ele olha a casa de Moisés: não, aqui tem sangue, eu não posso entrar. Aleluia. Aqui tem sangue, eu não posso entrar. Tem sangue lá na tua casa, tem sangue lá na tua casa. Abre a boca para o glória. Aleluia. E quando chega, o anjo passa no palácio. Não estou vendo sangue aqui. Passa pelo corredor do Egito. Eu não estou vendo sangue. Chega no quarto do Ramsés. Eu não estou vendo sangue. O anjo passa, está lá, ó, o filho dele, querido, aleluia, deitado, viajando, roncando lá, ó, aleluia. E ele sabendo da profecia, e ele pensando assim: será que vai acontecer mesmo? Eu vou lá aqui para os deuses repreender essa praga de Moisés. Aleluia. O anjo passa. Quando o anjo passa, mata o seu filho. Aleluia. A Bíblia diz que nunca houve, aleluia, e nunca vai acontecer dias como aconteceu no Egito, dia de luto, uma noite só, mais de 500 mil pessoas morreram naquela terra. Aleluia. E Deus disse assim: na Passúria, na Bancha, Coroboroia. E Deus disse assim: este é o sinal da minha promessa. Aleluia. Porque este sinal, aleluia,
tornar sangue, deixou vir o sapo, deixou vir o gafanhoto, deixou as pragas dos animais morrerem, deixou as ervas verdes acontecer, deixou a praga do piolho, chuva de pedra, chuva de enxofre, e não liberou o povo. Quando chega na morte do primogênito, aí ele acabou com ele. Ó, sai tu e teu povo da minha terra, mas orem por mim. Oh Jesus, Moisés resolve ir. Além de sair do Egito por mão forte, Êxodo capítulo 12 diz que passaram 400 anos lá. Não foi 400 dias, não foi 400 meses, foi 400 anos sofrendo. Sai do povo, mas olhe por mim, leve prata, leve ouro, devolvo. Só de varão, 600 mil, além das crianças e das mulheres. Glória a Deus. Quando sai, glória a Deus, tem um Deus lá com o nome de Baal-Zephon, que lá no lugar de Migdol está lá, porque Faraó tem acesso a ele. Diante de Faraó, Deus faz aquela trajetória, aleluia. Era para o povo passar quanto tempo no deserto? 40 dias, né? Mas é outro processo. Quando chega lá, tá o povo lá, tá mar vermelho na frente, tá a rocha do lado do outro. Aí ele fala para ele: a gente não era para ter ele servindo a gente. Deus diz: eu endurecerei o coração de Faraó. Faraó pega 600 cavaleiros para resolver ir atrás de quem? Israel. Tá Moisés lá, o povo. Moisés lá no Egito não tinha cova, lá não tinha sepultura para nós morrer aqui, logo no deserto. Aleluia. Aí Moisés chega no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: hoje vós é que vedes os egípcios, aleluia, vindo atrás de vós. Hoje vocês verão, aleluia, é que vocês nunca mais vão ver os egípcios, porque Deus pelejará por vós, aleluia. E quando está lá, ó, igreja, me dá um ponto só. Tá os egípcios vindo, vamos pegar ele, porque eles estão apertados. A Bíblia diz que Deus resolve aparecer para o povo. Sabe de que forma? Dia para Israel e noite para os egípcios. Oh glória, aleluia. Dia para os hebreus e noite para os egípcios. Uma coluna de fogo, igreja, ardia com chama, aleluia, e guiava aquele povo. E Moisés olha para Deus e diz: e agora, Deus, o que vai acontecer? É Deus chega e diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Por que está orando? Por que está clamando? Eu digo o povo que marche, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, igreja. A Bíblia diz que Deus fala assim: oh glória, ó Deus, ó. A Bíblia diz que fez dois muros, o mar se abriu de meio, fez uma parede do lado, uma parede do outro, e o povo passou pelo mar a seco. Oh glória a Deus. Alguém crê na palavra aí, pelo amor de Deus? Tem um corinho que diz assim: ele quebra o laço, ele dá vitória, ele tem palácio lá no céu de glória, ele abre o mar e faz a travessia a pé, aleluia. E Deus segura o mar.
40 noites. Êxodo capítulo 19. Só para mim encerrar. Capítulo 19. Deus diz assim: oh, glória, glória, glória a Deus. Diz o povo: 3 dias, Moisés, 3 dias, 3 dias, que santifique. Eu não quero um varão que entre na esposa durante esses 3 dias, porque eu vou falar com todos vós. Tem um porém, agora só tu subirás no monte. Quem colocar o pé do monte morrerá, tanto animal quanto homem. Os 70 anciões vão ficar de longe, ao pé do monte, mas só tu subirás. Aleluia. E quando Deus resolve aparecer para Moisés no monte Sinai, a Bíblia diz que o céu se abre. E quando o céu se abre, eu imagino o céu preto. Está o céu preto, igreja. E eu imagino aqueles trovões. E quando estão os trovões, eu imagino cheio de raio. O céu cheio de raio. E eu imagino lá agora, em cima do monte Sinai, o monte pegando fogo. Aleluia. O monte é tremendo. O monte tremendo para lá e para cá. O monte tremendo para lá e para cá. Porque não suportou a presença do grande Deus. Aleluia. A Bíblia diz, igreja, é que o povo, aleluia, ouviu de longe a zoada da trombeta. Aleluia. A Bíblia diz: quanto mais Deus falava, a trombeta mais, aleluia, bradava. E Deus disse para o povo: eu sou Deus, é que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aleluia. A Bíblia diz que o povo ouvindo a voz de Deus, bradando como um trovão. O povo disse para Moisés: é que você somente ouça a voz dele, porque a voz dele é tremenda, a voz dele, aleluia, é grande. Aleluia. A Bíblia diz, igreja, é que Deus causou temor naquele dia. Aleluia. Eu estou pregando para uma igreja, aleluia, que serve o Deus tremendo. Aleluia. É que o Deus tremendo está presente esta noite. Aleluia. Eu ministro na sua vida, aleluia, que o Deus, aleluia, de Moisés está passeando pelo meio da graça. Aleluia. Sinta a graça dele agora. Sinta a graça dele agora. Seja tocado pela presença dele. Muitas coisas aconteceram na vida de Moisés. Oh, Moisés, só para eu encerrar, Moisés está com sede. O povo no deserto de Sinai. Livro de Êxodo, capítulo 16 e diante. Após a batalha dos amalequitas, 3 dias o povo com sede. Tu não está vendo que as nossas crianças vão morrer? E os animais, e agora? Hoje Deus nos dará um sinal. Aí Deus olha para Moisés e Arão diz: vem cá, tu e Arão, tu falarás com a rocha, e a rocha vos dará água. Ouça bem, Moisés, tu falarás com a rocha, e a rocha vos dará calaparaçúria, vos dará água. Tá bom, Senhor? Cadê a água, Moisés? Cadê a água? Estou com sede, a minha garganta está seca. Aqui é o povo incrédulo, eu estou te dando água.
Sobe agora, tu e o teu irmão. Bora, Arão, tu. Números capítulo 20, sobe. Tu sobe? Sim, Senhor. Sobe também o teu filho, Eliezer. Para que, Senhor? Agora tu vai morrer aqui em cima. E as tuas vestes vai se passar agora pro teu filho. Por que, Deus? Porque era para tu santificar o meu nome. Não era para dizer que agora desceu porque tu pregou. Não era para tu dizer que agora desceu porque tu cantou. Agora é para mim, Moisés. Agora é para mim, Arão. Aleluia. É tudo aqui, é pro varão de guerra. Aleluia. Agora é para Deus, glória. Oh, aleluia para ele. Oh, glória a Deus. A celebridade aqui não é pregador. A celebridade aqui não é o presbítero. A celebridade, o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus, a celebridade. É a celebridade. Abre a boca para glória o nome dele agora. Pronto. Deus mata lá. E para finalizar, Deus antes matou Miriam. A irmã mais velha morre primeiro. Depois Arão. Eliezer agora ela fica para ser sacerdote. Chega um pouco adiante, que é onde nós lemos, que diz que nunca houve em Israel varão como Moisés. Deus falava assim, ó, face a face. Chega, Deus manda Moisés subir no monte. Monte Nebo, de fronte para Jericó. Êxodo capítulo 34. No capítulo 30 até o 33, Deus manda Moisés repetir a lei. Dirás aos filhos de Israel: nunca houve gente como Deus falou com vós pelo fogo e vós não morreu. Vocês são povos escolhidos, aleluia. Mas por causa da vossa incredulidade, Deus vai escolher um povo para provocar ciúme em vós. Quem é, Senhor? Andreval. Quem é, Senhor? Igreja Apostólica Semear. Ah, não. Teve gente que não entendeu. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Só para encerrar aqui. 1 minuto. Ó, vós, Deus quis se revelar, aparecer para vós em fogo, e vós não morreu. Mas por causa da vossa incredulidade, Deus vai provocar ciúme a vós, porque vós queria provocar Deus adorando outros deuses. Agora o Senhor vai provocar ciúme em vós. Como? Escolhendo o Andrevaldo, escolhendo a igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu estou pregando para escolhido de Deus. Quando Moisés acaba de repetir a lei, Deus disse: sobe. Oh, sobe. Sobe. Para quê? Tem uma surpresa para tu. Qual é a surpresa? Olha agora para o teu horizonte. E o que é, Senhor? Está vindo essa terra aí, a terra que mana leite e que mana mel, oh, glória. Está vendo, Senhor? Está vendo, mas eu estou vendo, Senhor. Sim, vai fazer o que agora? Agora, tu não está vendo esta terra? Esta terra foi o que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó e os seus descendentes. Agora tu não entrarás, aleluia. É porque tu não santificou meu nome e tu morrerás aqui. Senhor, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. Não fala mais neste negócio. E Deus matou Moisés. Homem grande, foi usado por Deus. Falava com o Senhor face a face. Eu tenho uma coisa para contar aqui, que Deus fez comigo e com um rapaz aqui, ó. Carlos. Está atento, irmão? Está atento? Igreja, esse rapaz aqui, eu creio que Deus vai trazer ele depressa. Por quê? Aconteceu que eu fui buscar ele. Eu não me lembro, mas eu acho que foi uma quarta-feira. Quando eu fui buscar ele, eu fui com a Hilux 4x4. Quando fui buscar ele e a esposa dele, a esposa estava ocupada, ele resolveu vir comigo. Pronto. Ó, eu saí daqui até a casa dele.
Tranquilo. Eu engrenando. Aí eu falei, eu tenho outro rapaz para buscar lá no porto. Bora lá. Cheguei lá na casa do rapaz, não estava lá. Show de bola! Chegou aqui perto da casa do irmão Emanuel. Falei, Jesus, o que é? Rapaz, já começou o culto. Vamos dar uma olhada? Meu Deus do céu! Creio que tu é o Deus que dá livramento. E eu não entendi. Para onde eu olhei, igreja, aleluia, na mesma noite, eu não entendi. Quando, depois do culto, fui lá. Os varões me ajudou, sim ou não? Oi. Quando os varões me ajudou, eu percebi que a mangueira que vinha do tanque para a bomba de combustível tinha rasgado. E a gasolina vazou. Se pega um trisco na descarga, fogo em Andrevaldo e no irmão Carlos. Só que naquela Kombi tinha um varão por nome de Jeová. Glória, aleluia. A gasolina desceu, mas Deus disse assim, ó, tu vai descer, mas não vai tocar na descarga. Porque aí tem Andrevaldo e o pregador daqui a um tempo por nome de Carlos. Aleluia. A gasolina vazou, mas a Kombi não pegou fogo e o diabo caiu por terra. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa na minha vida e na vida dele. Só quem entendeu a palavra se coloca de pé, por favor, porque Deus está fazendo uma grande obra esta noite. E nesta noite eu ministro na tua vida. Os planos de Deus vai se cumprir na tua vida. Pelo amor de Deus, volta aquele louvor aí, em nome de Jesus. E eu convido a igreja, coloque a mão no seu coração. É que a sua mente agora, a sua mente seja